Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, sou enfermeira, estou acompanhando vocês na nossa disciplina de Enfermagem em UTI e a nossa videoaula de hoje é dedicada à revisão para a PV2. Nosso primeiro tema de aula, após a PV1, foi o distúrbio neurológico, os cuidados de enfermagem. Revimos alguns conceitos chaves, principalmente sobre a UTI neurológica, que é uma UTI especializada, específica, pode ser chamada também. Ela vai ser dedicada a pacientes que têm problemas neurológicos desde o acidente vascular cerebral, a traumatismos crânioencefálicos, infecções no sistema nervoso central, ou também pessoas que têm algum problema ali de aumento de pique, de pressão intracraniana, ou processo de desobstrução dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, a equipe de enfermagem, na avaliação do paciente neurológico, vai fazer ali um monitoramento do nível de consciência, através lá da reação pupilar, as funções motoras e observação também dos sinais vitais. A equipe de enfermagem deve estar com a atenção redobrada ali na nossa detecção de alterações hemodinâmicas e neurológicas. Na monitorização neurológica, onde nós vamos avaliar e acompanhar os dados fornecidos pela aparelhagem das alterações do sistema nervoso central, vamos ter ali como objetivo a prevenção ou diagnóstico precoce dos eventos que possam desencadear lesões cerebrais, ou ainda agravar aquelas que já são existentes. O paciente neurológico, ele exige o acompanhamento vigilante da equipe de enfermagem. Então, tem 3 monitorizações que serão as mais importantes, serão constantemente avaliadas. Entre elas, a pressão arterial média, a PAM, a pressão intracraniana, PIC, e a pressão de perfusão cerebral, PPC. Estes 3 parâmetros vão ser importantes para a manutenção das funções cerebrais do paciente. A PAM vai ser através ali da inserção de um catéter, uma artéria, ou dissecação, que vai ser conectada a um sistema de transmissão, um transdutor e ao monitor. A PIC, ela já vai ser a pressão entre o conteúdo do crânio e a caixa craniana, e os valores normais são de 5 a 15 milímetros de mercúrio. As alterações no conteúdo craniano podem levar à hipertensão intracraniana, o que é o que a gente quer evitar. Ela pode ser medida através de um catéter intracerebral, que será permeado com fluidos ou de fibra óptica, que vão ser conectados a um transdutor, que vai permitir que a PIC seja medida continuamente. E a PPC, que ela vai ser muito importante, principalmente para pacientes que eles têm tendência para ao ver um aumento da PIC, uma hipertensão intracraniana. Então, a PPC ela vai ser a diferença entre a PAN e a PIC, PAN menos a PIC, e tem consequente causas ali que nós vamos estar observando, porque ela pode causar lesões neurológicas, se ela tem uma alteração muito elevada, pode até levar à morte cerebral. As doenças neurológicas podem ser hereditárias ou genéticas, congênitas. Pode afetar áreas diferentes do cérebro. E os distúrbios neurológicos, comumente, eles podem causar lesões que são temporárias ou permanentes, que vão prejudicar o dia a dia desse indivíduo, que pode prejudicar as suas funções, fazendo com que ele se torne totalmente ou parcialmente dependente de outras pessoas. Na assistência da enfermagem, na terapia intensiva, deve haver sempre um enfermeiro em todas as unidades, não é? Porque vai envolver ali tratamentos, procedimentos de alta complexidade,
que vão ser realizados comumente na assistência a pacientes críticos ou potencialmente críticos. A prevenção do aumento da PIC, da hipertensão intracraniana, vai ser uma função importante para a enfermagem, que vai estar cuidando ali do paciente com lesão neurológica. Em primeiro lugar, a enfermeira ou enfermeiro vai estar realizando uma avaliação neurológica para que possa ser analisado qualquer piora adicional. Nós vamos nos anteceder ao problema. Em termos gerais, a PIC ela vai se manifestar pelo comprometimento geral de todos os aspectos da função neurológica. O nível da consciência vai diminuir quando a PIC está elevada. Inicialmente, esse paciente pode apresentar sinais ali como inquietação, confusão e combatividade. Isso descompensa, então, os níveis inferiores de consciência, que vão variar da letargia até a obnulação, e esse paciente pode chegar ao coma. As reações pupilares deste paciente também vão começar a diminuir. As pupilas lentamente vão deixar de ser reativas para se tornar fixas e dilatadas. E o exame pupilar vai estar sendo realizado com frequência. Nós vamos observar simetria e o tamanho. Nós temos lá as pupilas podem ser isocóricas, as pupilas que estão normais. Miose, quando as pupilas estão contraídas. Anisocóricas, quando uma está contraída e a outra está dilatada. E a midríase, quando ambas estão dilatadas. O paciente também pode apresentar agitação, contraturas musculares e tremores, assim como cefaleia, com variações de PA. A função motora vai declinar e o paciente vai começar a demonstrar ali uma atividade motora anormal, que você percebe que não são contrações que são comandadas pelo cérebro, que esse paciente ele realizou de forma consciente. Então, são contrações anormais. Os achados vão ser mais tardios nas alterações dos sinais vitais. Pode haver ali umas variações nos padrões respiratórios e mais tarde uma apneia total. Nós temos os 3 sinais ali que podem estar envolvidos, que nós chamamos da tríade de Cushing: hipertensão, bradipneia e bradicardia, que vai estar também demonstrando ali um aumento da pressão arterial sistólica, redução da frequência cardíaca e um padrão irregular respiratório. Outro item que nós podemos estar avaliando é a presença de convulsões, que podem indicar alterações agudas no sistema nervoso central. Mais um momento. Nosso segundo tópico, as atribuições do técnico de enfermagem, que é especializado em UTI. Ele vai estar ali realizando diversas atividades, cuidados de enfermagem, que podem estar relacionados cuidados durante e após exames de imagem, coleta de material biológico para análises clínicas, cuidados aos pacientes pós-transplantados, e nos procedimentos de terapia renal substitutiva, que é isso, a hemodiálise. Então, conforme as competências, esse profissional vai prestar cuidados de enfermagem, também ao paciente com suporte ventilatório invasivo ou não invasivo, identificar os mecanismos de ação, principais efeitos colaterais no preparo e administração de medicamentos que serão exclusivos para o tratamento de pacientes graves. Também pode realizar a coleta de dados para balanço hídrico e ele vai atuar em conjunto com o enfermeiro e o médico nas intercorrências que estarão acontecendo, que serão apresentadas pelo paciente, como arritmias, a ressuscitação cardiopulmonar, não é? A RCP, e vai também participar dos procedimentos invasivos à beira-leito, como a passagem dos catéteres e traqueostomia. Nossa próxima aula foi controle de infecção, que nós estivemos ali definindo o que é a infecção hospitalar,
A unidade de terapia intensiva, ela tem altos índices de infecção hospitalar, por ser um setor que ele é mais crítico e vai estar ali concentrado pacientes que são mais instáveis, que estão para o tratamento, e vai necessitar de uma maior observação e uma assistência médica de enfermagem e médica especializada. Os pacientes eles vão estar mais expostos aos riscos de infecção devido a uma grande taxa ali de realização de procedimentos invasivos. Então, esse procedimento invasivo vai causar uma abertura ali do rompimento da barreira primária, que é a pele, então vai estar sendo um foco de entrada, uma porta de entrada para micro-organismos que podem causar infecção neste paciente. Os fatores de risco que vão ali estar contribuindo para a infecção hospitalar na UTI: permanência de internação maior do que 24 horas, uso da ventilação mecânica, acesso venoso central, uso inadequado de agentes antimicrobianos, uso da sonda vesical, também mais. Esses fatores, eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos aos pacientes. Intrínsecos são fatores próprios do paciente e dos mecanismos de defesa. E os extrínsecos são relacionados ao ambiente. Quais são as principais infecções que vão estar ocorrendo? Vamos ter principalmente infecções urinárias, respiratórias ou aquelas que estão associadas aos catéteres vasculares. As infecções pulmonares podem estar relacionadas à ventilação mecânica. Temos também as infecções da corrente sanguínea primária, que pode ser através três mecanismos básicos, né? Colonização do orifício de inserção do catéter, ou migração pela superfície externa desse catéter. A colonização da superfície interna do catéter, o lúmen, para a corrente sanguínea. E 3, a contaminação direta do líquido que está sendo infundido, ok? Próxima, ali, infecções urinárias, que elas vão ser muito frequentes, a mais frequente no ambiente hospitalar. E ela tem um impacto clínico menos importante do que as infecções respiratórias e as bacteremias estão associadas ao catéter, as nossas duas infecções anteriores. Mas ela tem uma repercussão clínica que não deve ser ignorada, tá bom? O paciente que ele está no uso principalmente das sondas vesicais, por ser um procedimento que deve ser estéril, mas muitas vezes ocorre uma contaminação durante o procedimento, esse paciente ele está mais exposto a esses riscos. E as infecções do trato urinário, elas podem ter ali uma mortalidade que pode chegar até 12%, então não deve ser ignorada. O principal fator de risco para a aquisição é a sonda vesical, que é muito frequente nos ambientes de terapia intensiva. Porque essa sonda vesical, essa SVD, ela causa um trauma da mucosa, pode causar também um pequeno acúmulo residual da urina na bexiga, que vai ser um ambiente propício para a proliferação bacteriana. E as infecções de sítio cirúrgico são infecções que vão estar relacionadas ao local de incisão cirúrgica, onde foi realizado a secção, o corte. A ocorrência ela vai depender mais de condições que estão relacionadas ao ambiente operatório, à realização do procedimento cirúrgico, ou a entidade, a causa que levou a essa cirurgia. E ela tem um potencial para contaminação que vai depender do sítio, do local onde foi realizado e das condições do leito operatório no momento da cirurgia, mais do que com os cuidados pós-operatórios, entenderam? Essa infecção do centro cirúrgico, ela diz mais a respeito do local onde foi realizada essa cirurgia
e também do local onde foi no paciente, onde aconteceu este problema que precisou da cirurgia. Se foi uma parte do corpo desse paciente, que é uma parte estéril, ela é mais protegida, por assim dizer, ou se foi um ambiente que tem uma maior proliferação de bactérias, por exemplo, como o trato intestinal, se houve uma contaminação dos ambientes próximos, elas estarão mais expostas a este risco da infecção do que aos cuidados, do que o curativo, do que a cirurgia, o local de incisão nos cuidados pós-cirúrgicos. Os principais agentes que nós teremos na UTI, multiresistentes. Hoje em dia se fala muito dos micro-organismos multiresistentes, que eles já estão apresentando uma resistência à maioria dos antibióticos. Temos lá Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa e a Enterococcus e a F. ou F. aécio. Assistência de enfermagem ao paciente em sepse severa e choque séptico. A sepse, o que vai ser a sepse, gente? É uma infecção generalizada, é uma doença aguda que ela pode se manifestar qualquer pessoa, principalmente aquelas que estão com poucas defesas. Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da sepse: extremos de idades, procedimentos invasivos ou cirúrgicos, desnutrição, o uso de antibióticos de largo espectro, doenças crônicas, doenças e estados que comprometam o sistema imunológico, alcoolismo, neoplasias, transplantes e o uso de imunossupressores. Nós temos a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a SIS, que ela vai ser o conjunto de sinais e sintomas que traduz uma resposta inflamatória do organismo e ela pode ser infecciosa ou não. Quando a causa dela é infecciosa, é chamado de sepse. Ela é secundária a um processo infeccioso, a um micro-organismo. E nós chegamos à sepse grave, que vai ser quando o paciente vai ter uma disfunção orgânica de algum órgão, pode chamar também da falência dos órgãos, que vai ser secundária à infecção por algum micro-organismo, ao processo de sepse. As principais disfunções podem ocorrer ali de acordo com os sistemas. Nós temos alteração cardiovascular, respiratória, hematológica, renal, metabólica, assim como também hepática, como neurológica. E nós podemos chegar até o choque séptico. É quando esse paciente ele desenvolveu o quadro de sepse grave e vai estar relacionado à hipotensão arterial refratária à reposição volêmica. Vai ser necessário ali o uso de medicamentos vasosupressores para restaurar e estabilizar a pressão arterial deste paciente. A assistência de enfermagem nestes casos vai requerer uma equipe multidisciplinar, o conhecimento e também ação imediata. Nós vamos ter ali um plano de ação de atendimento, de enfermagem na sepse nas primeiras 24 horas. Quais são os cuidados de enfermagem que estão relacionados? Cabeceira elevada a 45 graus, repouso no leito. Vamos checar também os sinais vitais de hora em hora para monitorar possíveis intercorrências. Monitorar também o padrão de ventilação e perfusão. E podemos estar ali também relacionando os dados gasométricos, os dados da gasometria arterial, tá? Que vai ter possíveis sinalizadores precoces da sepse. Podemos instalar também o oxigênio a 5 litros por minuto, mensurar a saturação de O2 e a leitura da gasometria, tanto arterial quanto a venosa. Manteremos um acesso vascular prévio e vamos atentar à necessidade do uso de aminas vasopressoras naqueles pacientes que estão mantendo o hipofluxo
e uma hipertensão arterial, mesmo após a infusão de grandes fluidos. Também é necessário verificar a glicemia capilar, avaliar o nível de consciência e manter uma dieta zero nas primeiras 6 horas críticas por conta deste risco da necessidade de haver uma intubação deste paciente. Monitorar o débito urinário para também a antibiótico terapia que foi prescrita e preparar o material para monitorização hemodinâmica invasiva. Como que nós podemos realizar a prevenção da sepse? Utilizar a técnica principalmente da higienização das mãos e seguir as precauções universais. Vamos aplicar as medidas de precaução no controle de infecção e medidas de prevenção da infecção nosocomial. Deveremos também realizar cuidados com a higiene oral, nos atentar ao posicionamento do paciente e cuidados com a pele. Cuidados também com os catéteres invasivos e as feridas. Identificação do paciente que ele apresenta o risco para desenvolver a sepse. Uma prioridade alta para coleta e análise de culturas, para nós estaremos ali identificando qual tipo de micro-organismo que foi responsável por essa infecção. Vamos estar aplicando medidas preventivas, desde a lavagem das mãos, como também precaução padronizada, e atentar aos dispositivos e materiais, sempre mantendo o ambiente limpo e adequado. Avançando um pouco no nosso conteúdo, devemos sempre realizar a higienização correta das mãos para prevenir essa infecção. Também que nós podemos prevenir uma falha nos procedimentos que são relacionados pelos profissionais realizados pelos profissionais de saúde. A higienização das mãos será a nossa principal forma de evitar a infecção. Avançando mais um pouco. A nossa próxima aula foi controles específicos glicêmicos em paciente crítico e as feridas em UTI. O monitoramento, o controle glicêmico vai estar realizado ali para prevenir uma hiperglicemia ou o paciente que apresenta também uma resistência insulínica, porque esses dois acontecimentos são muito comuns em pacientes criticamente enfermos. Então, vai ser uma resposta metabólica comum, o paciente mesmo que ele não seja diabético. Uma das recomendações é que a glicose sérica deste paciente seja mantida entre 140 a 180 miligramas por decilitro nos pacientes que são adultos e estão críticos. O uso da insulina vai ser indicada com ou sem diabetes mellitus, para esses pacientes que mesmo que não seja diabético, se houver uma hiperglicemia que esteja superior a 180. Pode também ser realizada a infusão intravenosa contínua de insulina. Lá no controle da dor em paciente crítico, podemos estar adotando escalas de dor e de sedação para acompanhar esses pacientes que estão na terapia intensiva, para melhorar o tempo de recuperação e reduzir o uso das drogas e o tempo de internação. Podemos utilizar uma escala analógica visual da dor, se esse paciente ele está consciente. Se não, se esse paciente é um paciente inconsciente que está em coma, podemos utilizar a escala da dor comportamental e também a observação da dor do cuidado crítico, que o profissional vai estar observando alguns sinais que esse paciente possa apresentar e ele vai mensurar se esse paciente é o paciente que está com dor ou não.
A partir da dor que esse paciente apresenta, nós podemos estar ali iniciando um protocolo a seguir de acordo com o nível da dor. Se é uma dor de 1 a 3, analgésicos simples, 4 a 6, um opioide fraco, aliado ao analgésico simples, 7 a 10, um opioide mais forte, também em conjunto com analgésicos simples. A escala visual analógica, nós temos a linha horizontal, vertical, que essa dor vai ser classificada entre leve a intensa. Podemos também utilizar a escala de 0 a 10, onde 10 é a dor máxima e 0 sem dor. E a escala de dor comportamental é que vai interpretar, que nós vamos avaliar pontos específicos. Vamos avaliar 3 aspectos do paciente: expressão facial, movimentos corporais, tolerância à ventilação mecânica. Quais são os pontos que nós estaremos ali identificando? Na expressão facial, se é uma expressão relaxada, parcialmente contraída, completamente contraída, ou se o paciente apresenta uma careta, um esgar facial. Nos movimentos dos membros, é um membro que ele está sem movimento, parcialmente fletido, muito fletidos com flexões do dedo, ou retraído e resistência aos cuidados. Também temos a adaptação ao ventilador. Se o paciente tolera a ventilação, ele tosse, mas tolera a ventilação na maior parte do tempo, luta contra o ventilador, mas ainda é possível a ventilação algumas vezes, ou por último, esse paciente ele é incapaz de controlar a ventilação. O paciente, vamos estar utilizando esta escala, principalmente nos pacientes que estão utilizando a ventilação mecânica. A avaliação da dor e o registro da intensidade vai ser uma responsabilidade do profissional de saúde que está prestando assistência ao paciente. Essa avaliação ela tem que ser contínua e regular. Pode ser muitas vezes realizada juntamente aos sinais vitais. Devemos registrar a dor, aplicar a escala e registrar no prontuário, registrar o tratamento que foi aplicado para diminuir essa dor, promover ali um conforto, um alívio ao paciente. E nós vamos ao nosso próximo tópico, que é as feridas em UTI. O cuidado das lesões desses pacientes que estão em UTI, ela é uma atribuição do enfermeiro. E as feridas, elas podem ser profundas ou superficiais, que vai comprometer a funcionalidade da pele. Ela vai romper com a integridade da pele. Então, nós temos as lesões por pressão, que podem ser classificadas entre lesão de grau 1, grau 2, 3 ou 4. E através dessa classificação, nós vamos realizar o processo do cuidado de acordo com a gravidade dessa lesão por pressão. De acordo com a gravidade, de acordo com a ferida que esse paciente apresenta, vamos realizar os curativos, que é uma prática de área de enfermagem e é específica para o tipo de lesão. E devemos também ter uma preocupação maior ainda com a prevenção dessa lesão por pressão. Porque nós vimos que os pacientes que estão internados em UTI são pacientes que têm a mobilidade mais reduzida. Paciente que tem a mobilidade reduzida, ele fica muito tempo na mesma posição. Quando ele está na mesma posição, as protuberâncias ósseas fazem pressão no mesmo ponto da pele. Quando essa pressão ocorre por um período de tempo mais longo, vai resultar numa isquemia do tecido, há uma diminuição da circulação tecidual, que pode causar um rompimento da pele. Então, o paciente, ele vai ser realizado ali um plano de cuidados de acordo com o risco que ele apresenta para desenvolver as lesões por pressão. Aí, entre os cuidados, nós podemos ter
A mudança de decúbito, proteção do calcanhar ou das protuberâncias ósseas, vamos manejar nutrição, fricção, cisalhamento e redistribuição da pressão. Também podemos estar realizando ali o uso dos coxins de espuma para lateralizar este paciente. Utilização de superfícies que têm um apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível. Se esse paciente apresenta ali riscos mais elevados de estar desenvolvendo uma lesão por pressão, os cuidados também serão mais completos, por assim dizer, são maiores intervenções. A equipe de enfermagem ela deve estar atenta, porque principalmente um método de prevenção é a mudança de decúbito, onde nós vamos estar fazendo com que esse paciente redistribua a pressão, o ponto de pressão da pele. Então, quando você lateraliza esse paciente, você tira a pressão de locais que estavam sendo pressionados pelo decúbito dorsal e assim você promove uma circulação sanguínea, você diminui a isquemia tecidular. Então, nós estamos ali prevenindo o aparecimento de lesões por pressão. A equipe de enfermagem, quando ela realiza esse procedimento de mudança de decúbito, ela deve se atentar ao conforto e às necessidades terapêuticas que este paciente apresenta e ela deve ter cautela, tá? Nós devemos atentar a alguns pontos antes de realizar essa mudança de decúbito. Por exemplo, se o paciente ele tem um nível de consciência rebaixado, apresenta uma instabilidade hemodinâmica, tem uma perda significativa da força muscular ou uma descompensação respiratória. A técnica do posicionamento vai descomprimir e evitar sobrecargas em superfícies corporais. E na maioria dos casos, o intervalo que nós utilizamos é de 2 horas para a mudança de decúbito. Devemos sempre evitar arrastar esse paciente no leito e ter cuidados com objetos que possam estar em atrito com a pele do paciente. Elevação da cabeceira, no máximo 30 graus, de acordo com o caso deste paciente. E o decúbito lateral não pode estar a 90 graus. Entre 30 e 40 graus é o recomendado. Vamos fazer um alinhamento das partes do corpo e distribuir esse peso homogeneamente, assim como realizar uma flexão leve das articulações deste paciente. De preferência, podemos utilizar coxins, lençóis e travesseiros para manter o posicionamento e prover um conforto ao paciente. E estamos indo para a nossa próxima aula, que foi emergências traumáticas em UTI. Os traumas são problemas que estão relacionados a diversos fatores, é uma condição multissistêmica e a gravidade é variável, ok? Ela vai acometer principalmente pacientes mais jovens e ele também tem uma causa de mortalidade mais alta, principalmente até a 4ª década de vida, até os 40 anos. Ela é um importante fator para a perda de anos produtivos e morbidade. Paciente que ele vai ser admitido na UTI, ele é por causa de traumas, através da avaliação das equipes médicas, equipe de fisioterapia e também a equipe de enfermagem, que devem estar prontas para atendimento. Assim como também a equipe de nutrição, fonoaudiologia e fisiatria, que devem ser avisadas antes da admissão deste paciente, para que eles possam acompanhar e ter uma adequada evolução deste caso. Algumas situações que podem indicar um trauma de alta intensidade: queda acima de 3 metros, atropelamento, capotamento, vítima ejetada de veículo, ausência de cinto de segurança ou capacete, deformidade no veículo e também outras vítimas e morte no local. O que nós vamos avaliar no paciente traumatizado que está na unidade de terapia intensiva?
funções neurológicas, cardiovascular e hemodinâmica, torácica e respiratória, nutricional e do abdômen, paciente também renal, hematológico, protocolo de transfusão maciça. Temos que ter um cuidado com a chamada tríade letal, que ela vai ser formada pela coagulopatia, hipotermia e acidose. Também devemos realizar avaliação e tratamento da dor. Diagnósticos de enfermagem podem estar relacionados dor aguda, ansiedade e assistência de enfermagem que vai estar sendo realizada. Podem estar relacionados ao medo e ansiedade do paciente que foi vítima do trauma e as suas atividades ou ações. Vamos estar promovendo a redução da ansiedade através de abordagem calma e tranquilizadora, esclarecer expectativas de acordo com o comportamento do paciente, explicar todos os procedimentos que estão sendo realizados, inclusive as sensações que esse paciente possa estar sentindo durante o procedimento, compreender a perspectiva deste paciente, tentar ter uma empatia, enxergar pelos olhos dele essa ocorrência deste acidente, deste trauma que aconteceu. Nós vamos ter sempre em conta a visão do paciente, a perspectiva dele. E podemos também estar oferecendo informações sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico. Devemos criar uma atmosfera que facilite a confiança e encorajar que esse paciente ele expresse seus sentimentos, suas percepções e o seu medo. Avançando um pouco mais, podemos estar realizando também ações para o controle de hemorragia, curativo de pressão ou curativo compressivo. Vamos aplicar pressão também manual na área do sangramento ou potencial sangramento. Vamos monitorar o surgimento de sinais e sintomas de sangramento persistente. Podemos também estar realizando a imobilização deste paciente, que vai ser de estabilização, imobilização ou proteção de uma parte do corpo lesionada, e nós vamos estar utilizando um dispositivo de apoio, podendo ser a tala, para oferecer um apoio à parte do corpo que foi lesionada. Vamos também forrar a área que foi lesionada para evitar um atrito, imobilizar a perna, se for o caso, não é um membro inferior, na posição estendida, conforme apropriado, conforme a lesão que esse paciente apresenta. Se for o braço, o membro superior, pode ser na posição flexionada ou estendida, conforme o caso também. E devemos movimentar essa extremidade que foi acometida o mínimo possível. Também pode ser necessário estabilizar as articulações proximais e distais do imobilizador. Essa parte do corpo que está mobilizada deve ser monitorada quanto à circulação, ok? Se ocorre um sangramento no local, e devemos também observar a integridade da pele, se não há aparecimento de lesões. Cuidado com as lesões e prevenção de complicações em feridas e a promoção da cicatrização. Podemos remover ali os corpos estranhos, o material inserido na lesão, limpar com soro fisiológico, conforme apropriado. Trocar o curativo conforme a quantidade de exudato e a drenagem. Aplicar um curativo adequado a cada tipo de lesão. Documentar o local, tamanho e o aspecto da lesão. E vamos realizar também a supervisão da pele deste paciente para manter a integridade da pele e das mucosas. Vamos examinar a pele e as mucosas quanto a sinais como vermelhidão, calor exagerado, edema e drenagem. Observar as extremidades, tá? Dos membros superiores, membros inferiores, quanto a cor, calor, inchaço, os pulsos, principalmente radial e pedial, textura, edema e ulcerações. Monitorar também a cor e a temperatura da pele, a pele e as mucosas quanto a áreas de descoloração, contusões e distúrbios.
e examinar as roupas quanto à compressão. Temos lá também o nosso paciente que foi queimado e ele está internado na UTI. O paciente que ele é queimado, ele sofre uma agressão causada ali pelo agente agressor e ela também pode ter complicações agudas, assim como inúmeras sequelas estéticas, funcionais e até mesmo psicológicas. Elas podem ser causadas por agentes físicos, químicos, elétricos e térmicos. Vai depender da gravidade, vai depender do tempo, a duração e a intensidade, né? O tempo com que esteve em contato com o agente agressor, a espessura da pele da região que foi acometida, tamanho da área que estava exposta, a idade desse paciente. Aí temos as classificações das queimaduras de 1º, 2º e 3º grau. Avançando, quais serão os cuidados de enfermagem ao paciente queimado? Fornecer oxigênio, monitorar a ventilação mecânica, observar queimaduras do tórax, manter as extremidades aquecidas, monitorar o débito urinário, realizar a asepsia em todos os aspectos do cuidado, vamos inspecionar a ferida, também estar bem atentos a sinais de infecção. Limpar as feridas diariamente e realizar o curativo de acordo com a prescrição. Avaliar com frequência a temperatura corporal central. Oferecer uma dieta hiperproteica a este paciente. E nós chegamos até o final da nossa aula. Eu espero que todos tenham estudado bastante, que tenham achado a nossa revisão proveitosa. Não esqueçam de reler o material didático e boa prova a todos!